Oi, pessoal! Vamos agora finalizar de fato nossas atividades de produção textual com algumas produções aí que vocês vão fazer, tá bom? Eu reuni duas atividades em uma só, para que vocês possam fazer. E ela inicia aqui nessa parte do Ampliando Fronteiras, o samba no pé e na história. Então vamos falar sobre samba, como nós estamos aí com a temática do samba enredo, né? Nós trabalhamos a questão da cultura africana, né? Dessa ideia do samba, né? Está aqui junto conosco, né? Por essa herança. Então, vamos trabalhar sobre esse ritmo muito importante da nossa cultura brasileira. A página é essa aqui, tá? Número 124, essa página. Então, aqui a gente vai ver aqui 4 temáticas a respeito do samba e eu vou orientar para vocês como vocês vão desenvolver essa atividade. Primeira coisa aqui é a parte dos escravos e o samba, que fala aqui, certo? Que é justamente um dos ícones da união entre as culturas africana e brasileira, é o samba, que simboliza justamente a resistência da cultura negra. O seu nome originou-se do africano semba, que não tem lá naquele samba enredo que a gente viu, de Arlindo Cruz, que significa, no caso, umbigada, né? Então, é um ritmo, né? Uma dança. Devido às suas origens, o samba e a capoeira foram criminalizados tempos depois da abolição da escravidão, aparecendo no Código Penal de 1890 e perseguidos no início do século XX. Deixaram de ser consideradas práticas criminosas durante a Era Vargas, que pretendiam valorizar aspectos da cultura popular brasileira. Então, veja que o samba e a capoeira, que justamente por conta dessa raiz africana, teve um tempo que era um crime. Se a pessoa fosse pega na rua lutando capoeira ou mesmo sambando, poderia ser preso numa roda de samba, certo? Então vejam só que cúmulo isso, né? Então, mas faz parte da história, é importante que a gente saiba. E as mulheres negras e o samba? Olha essa imagenzinha super fofa que parece as baianas, né, das escolas de samba. Então, após o período abolicionista, né, após a abolição da escravatura, os homens negros foram perseguidos e presos por ociosidade. Muitos deles eram sambistas, né? Porque ociosidade é você não ter o que fazer. Não, de fato, muitos não tinham um emprego fixo, um emprego regular, porque eles estavam saindo da escravidão e as pessoas não davam emprego. Então eles viravam sambistas, né? Dali, daquele, tiravam o pão de cada dia. Mas aí eles eram presos por isso. Como forma de resistência, as mulheres negras, conhecidas como tias, abrigavam esses compositores, para eles não serem pegos, nem pela polícia. E é em nome dessa história que as escolas de samba homenageiam as mulheres que apoiaram esse gênero musical com a ala das baianas, tá? Então eles criaram a ala das baianas justamente por conta dessas tias que cuidavam, que abrigavam nas suas casas esses compositores que poderiam ser presos somente porque estavam compondo sambas, fazendo samba. Tá? Então, a primeira mulher a fazer parte da ala dos compositores foi a dona Ivone Lara, certo? Da censura ao sucesso. Apesar de ter sofrido com preconceito, como nós vimos, né, a censura e a criminalização, o samba passou a ser visto como símbolo da cultura popular brasileira. Muitos sambistas que no passado foram censurados, hoje são muito valorizados, como Martinho da Vila, Ney Lopes e Leci Brandão. E ainda hoje o samba é visto como gênero de resistência e representatividade negra. Então o samba ali faz parte dessa identidade negra também, certo? Então, por conta justamente dessa história, de onde vem, né, as suas origens, vejam a importância da gente valorizar esse elemento. Vertentes e instrumentos do samba. Desde a sua origem, o samba criou muitas vertentes, como o samba de raiz, partido alto, samba de roda e o samba enredo, como nós estudamos. No início, os principais instrumentos utilizados eram violão, cavaquinho, pandeiro, tamborim e surdo. Mas com o passar dos anos, outros instrumentos foram incorporados, como o bandolim, o banjo, o repique, a cuíca, o agogô e o atabaque, certo? Que são instrumentos, muitos eles de percussão, que significa de batida, né? São instrumentos de percussão que são usados, né? E de corda, no caso da viola, o cavaquinho, né? Que
traz esse ritmo, né? Que eles marcam, né? O ritmo do samba. Então, vocês vão fazer a primeira parte, que é a tarefa no caderno. Tarefa no caderno são apenas 2 questões que estão aqui no livro, nessas páginas que eu mostrei para vocês. Vocês vão fazer essas 2 questões, certo? E em seguida, vocês vão pesquisar para desenvolver um seminário em grupo. A temática sobre o samba, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que ficou distribuída a temática. Antes disso, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser feito esse seminário em grupo, que como vocês estão vendo aqui, tem essa claquete, significa que ele vai ser filmado, certo? Então, como vai ser feito esse seminário? Então, o primeiro passo que vocês vão fazer, né, é em grupo. Então, se é em grupo, desde o primeiro passo, que é a pesquisa, ele deve ser feito em grupo. Então, não é um grupo faz a pesquisa e o outro vai lá só apresentar, não. Isso não é seminário em grupo. Então, vocês vão pesquisar o tema escolhido na internet. Vão pesquisar na internet o tema. Não é só um site, tem que ir pesquisando vários sites e reunindo os materiais, né? Que for achando interessante, já vai salvando, vai pegando a referência, já vai guardando, né? Procurar se tiver alguma imagem legal, porque às vezes depois você vai procurar e não acha mais. Então, ir salvando isso é muito importante. No segundo passo é organizar a pesquisa em tópicos, desenvolver um roteiro. Então vamos fazer dessa forma, vamos fazer um roteiro. O que a gente vai apresentar primeiro, depois, né, do nosso trabalho. No terceiro passo é pesquisar imagens que ilustram a fala de vocês, como fotos, gráficos, infográficos, ilustrações, etc. Cada tópicozinho desse vocês escolham imagens que ilustrem, isso é muito importante para o trabalho. No quarto passo, agora vocês vão elaborar os slides com o que vocês já têm, com o roteiro, com as imagens que vocês selecionaram, vocês vão elaborar esses slides, certo? Não coloquem um monte de texto escrito, não é para ter texto escrito, tá? A não ser os tópicos. Então, textos curtinhos, tópicozinhos, pequenas citações e as imagens. Porque aí na fala de vocês é que vocês vão falar das explicações sobre aqueles tópicos, viu? Então, para isso, logicamente, vocês têm que dar uma estudadinha. No quinto passo, vocês vão dividir o seminário nas seguintes partes, que eu vou passar daqui a pouco para vocês. E atentem, pois esse seminário vai ser gravado e as etapas têm que ser respeitadas, da maneira como eu vou orientar para vocês. Então, prestem atenção como é que vai ser feito esse seminário. Fez a pesquisa toda, já está com o slide pronto, então agora é hora de gravar, né? Então, assim, logicamente que você vai dar uma ensaiada, estudadinha antes, né? Então, a primeira coisa é a abertura, é aquela capa que vocês têm no slide de vocês. Na abertura não precisa aparecer vocês na filmagem, pode ser sua voz, tá bom? Então, na abertura vocês vão mostrar qual é o título do tema, os componentes, né? Fazer aquela aberturazinha que a gente sempre faz. E em seguida passa para a introdução. E a introdução vocês vão falar do tema de uma forma geral. Nós vamos falar sobre o tema tal, sobre isso. Como se estivessem apontando aquele roteirozinho de uma forma resumida. Dizer o que é que vocês vão abordar no seminário. Tem que ter a introdução, sim. Não precisa também aparecer o rosto de ninguém. Pode vocês escolherem uma imagem específica e colocar o nome introdução, imagem e só falando, certo? Interessante que vocês gravem em partes e depois juntem, porque se vocês gravarem tudo corrido, vai chegar um momento que errar, aí vai ser mais difícil cortar, né? A terceira parte é o desenvolvimento. Aí é onde vai ter a maior parte das informações, aqueles tópicos que vocês vão desenvolver, os subtemas, né, da pesquisa de vocês. Então, da mesma forma, não precisa aparecer o rosto de vocês. Vocês vão somente ir colocando os slides, né? E explicando os slides, ok? Depois que todo mundo fez essa parte, né? É importante que todos participem do desenvolvimento, vem a conclusão. Aí, nessa conclusão, é importante que vocês apareçam, certo? Então, na conclusão, vocês vão explicar qual foi a importância desse trabalho, dizer o que compreenderam. Então, vocês vão dizer a opinião de vocês a respeito disso, certo? Então, é muito importante que seja feito. Então, podem fazer da forma como eu estou aqui, colocando uma imagenzinha aqui com uma conclusão. Ou então, pode ser só no meio mesmo, cada um vai gravar o seu. E, logicamente, depois alguém vai editar, vai juntar tudo. E, por último, encerramento, um agradecimento que vocês vão fazer, certo? Que vocês podem fazer com uma imagem, né, que você escolher e botar só a voz de alguém agradecendo.
certo? Obrigada, esse foi o nosso trabalho, tá? Entendeu? Espero que tenham compreendido. É um encerramento, uma despedida, tá bom? Então, assim vocês vão fazer o seminário de vocês. Essas etapas do seminário, gente, não é só porque é um seminário em vídeo, não. É uma etapa que vocês devem fazer em todos os seminários. Seminário não é um gênero de brincadeira. Então, no sexto passo, depois que vocês, né, esse sexto passo é dentro da gravação. São lembretes. Para vocês lembrarem de manter uma postura corporal adequada quando vocês estiverem gravando, aparecendo. Estejam com a vestimenta adequada, certo? Com uma postura adequada. Não é para filmar só a cabeça, certo? Não é. É para, assim, ó, o busto, ok? Para aparecer na hora que vocês estiverem fazendo a gravação. Empreguem um tom de voz adequado, não só nas gravações, como no vídeo, não só do áudio. Falar pausadamente para que todos compreendam o que vocês querem expressar. Sincronizem o tempo de fala com a apresentação dos slides. Então, isso é algo muito importante para o editor. Então, por isso, como a edição é muito importante, o editor do grupo vai ganhar uns pontinhos extras, né? Porque se o trabalho estiver bem editado, logicamente, né? Porque se estiver mal editado também, né? Não vamos nem pedir pontinho extra. Se estiver bem editado, vai ter pontuação extra, porque, né? Vejam que é um trabalho que exige também um pouquinho, né? De trabalho. Você vai editar aquilo ali direitinho. Então, tem que ter sincronia. Ah, eu tô falando do slide 2. Então, a minha fala tem que... Enquanto eu tô falando, o slide 2 tem que estar lá, certo? Depois, algo muito importante é que vocês devem empregar o registro formal na fala de vocês, certo? Então, evitem expressões como né, tipo, né? Tem um aluno que eu não vou dizer o nome, que usa muito tipo, tá? Daí... Então, evitem essas coisinhas na hora de falar, porque é formal. Seminário é registro formal. Também evitem repetição de palavras, como basicamente, certo? Então, evitem também ficar repetindo, assim, uma palavra só, porque assim, parece que você não se preparou para o seu seminário. Quando você faz isso, que você está em dúvida no que vai falar, ok? Então, para finalizar, mostro para vocês aqui as equipes e os temas que vocês vão desenvolver. O primeiro grupo vai falar sobre a origem do samba, Thales, Júlia e Fábio. Então, vamos falar sobre como o samba surgiu, de onde veio, certo? Como foi que ele chegou, né? Tudo sobre a origem do samba, a história do samba vocês vão falar. O segundo, os instrumentos do samba, Gabriel, Bruno e Cíntia vão falar sobre esses instrumentos que eu citei, os instrumentos musicais, como é que eles são, falar de cada um. Como é que ele marca o ritmo, como é que toca, certo? Vai falar sobre isso. Podem até falar quando é que ele foi incorporado também. Então, seja uma coisa bem completa. No terceiro, a história dos desfiles das escolas de samba. Ficou com Emília, Luna e Clara. Vão falar sobre como foi que surgiu o desfile da escola de samba, certo? Quem foi que inventou, como era no começo, como é agora. Vai fazer um percurso histórico sobre isso. O quarto grupo vai falar sobre as alas e as pessoas que participam de um desfile da escola de samba. Vai falar sobre as alas das baianas, das passistas, a ala da bateria, abre alas, né? O carro abre alas. Falar sobre tudo isso, né? Dizendo o que é que significa cada um, o que é que representa. E aquelas pessoas também que participam do desfile da escola de samba. Que tem algumas pessoas de figuras importantes, como mestre sala e porta-bandeira. Né? Por que tem o mestre sala e porta-bandeira? Então, tudo isso vocês vão falar sobre esses personagens muito importantes da escola de samba. Ficou com Yuri, Marielle, Genilce e Eduarda. Então, esse trabalho deve ser entregue no dia 16 de junho, tá bom? Então, é a data final de produção textual. O caderno, como vocês sabem, é para entregar até dia 15 de junho, na terça-feira. E esse trabalho, dia 16 de junho, é a data final para entrega, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, mas caso tenha alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo a respeito disso, tá bom? Tchau!